Salve galera, seja bem-vindo aí à nossa resolução PET volume 1, semana 1, 2, ok? Questão 1. Nessa primeira questão é dito o seguinte, nós temos um muro, tá? Esse muro, ele tem uma altura de 2,5 metros, ok? E aí ele faz uma sombra, eu vou colocar aqui assim, chamado de S de 0,75 metros, é dito 75 centímetros, mas aqui eu já estou convertendo para metro, para a gente ter todas as nossas grandezas em metro, ok? Então o que a gente tem é o seguinte, tem um muro, certo? Aqui está um muro, e aí passa um raio de luz, aqui do Sol, digamos que o Sol esteja em alguma região por aqui, passa um raio de luz, certo? Vários raios de luz aqui, iluminando tudo, mas o que passa bem próximo aqui à altura do muro, é o cara responsável por mais ou menos ditar o tamanho que a gente vai ter de sombra. Esse raio de luz ele vem lá do Sol, assim como outros raios de luz. E objetos que são próximos da Terra, quando eu falo próximo, pode ser até quilômetros de distância, que não faz diferença. A gente vai ter aqui, como o Sol está muito longe, o raio de luz que passa por aqui pelo muro, ele é paralelo ao raio de luz que passa aqui no prédio. Ok? Eles são paralelos, certo? E aí o que isso vai resultar? Vai resultar no seguinte, nós temos aqui a altura do prédio, que é desconhecida, essa é a pergunta final. Qual é a altura do prédio, que eu vou chamar de X, ok? Mas é dito pra gente que nós temos uma sombra. E essa sombra aqui, a sombra do prédio, que eu vou chamar de SP, é igual a 20 metros. Com base nessas informações, qual é a altura do prédio? Bem, o que nós devemos perceber aqui é que eu tenho um triângulo aqui e eu tenho um triângulo aqui. E o que esses triângulos têm em comum? Tudo. Note o seguinte, essa parte aqui do triângulo, ela é vertical. Essa daqui também é vertical. O que quer dizer que o que eles têm em comum aqui são paralelos, essas duas partes. As duas retas vermelhas aqui, elas também são paralelas. Por quê? Porque elas vêm de uma fonte de luz que está muito distante. E uma fonte de luz que está muito distante, quando a luz chega aqui, numa região próxima aqui, numa mesma rua, no mesmo bairro, às vezes até mesmo numa mesma cidade, os raios de luz, eles são paralelos. Então essa parte aqui também é paralela. E a sombra eu nem preciso dizer, ambas são horizontais, tá? O que quer dizer que também são paralelos. Então eles têm tudo em comum. Esse triângulo tem tudo em comum com esse triângulo. O que significa que eles são triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes, eles nos levam a alguns cálculos que são cálculos que mais são uma forma comparativa, tá? Para a gente determinar valores de um outro triângulo que às vezes a gente não conhece todos os seus valores, que é o caso aqui. Aqui eu conheço todos os valores. Eu conheço a altura e o comprimento aqui, o que seria a sombra. Aqui eu só conheço a sombra, eu não conheço o valor desse. Mas como eles são triângulos semelhantes, eu posso comparar esses dois triângulos para poder determinar o valor de x. Como é que eu faço essa comparação? Essa comparação é dada pelo procedimento que nós chamamos de regra de 3. O que vem a ser a regra de 3? Eu vou comparar essa altura aqui, que é o h, né? Vou comparar com a altura do prédio. Então fala assim, ó, o h, que é a altura do meu muro, ele está para x. Como assim? X é a altura do meu prédio. Então, eu estou comparando essa reta em preto com essa reta aqui em preto. Eu estou comparando a altura com a altura. H está para x, ok? A altura do triângulo, do muro, está para a altura do prédio. Agora aqui, ó, as sombras. Vou comparar as sombras. A sombra do meu muro, que eu vou chamar só de S está para a sombra do prédio, que eu chamei de SP. E com isso nós montamos a nossa regra de 3. Bem, substituindo os valores, eu teria isso aqui, ó. No lugar da altura vai ser 2,5 está para x, e aqui que seria a sombra do muro, vai ser 0,75 está para a sombra do prédio é conhecida e vale 20. Tá? Bem, aqui eu tenho a minha regra de 3. Em geral, quando a gente tem uma regra de 3, quer dizer que tem um número, tem um cara que a gente não conhece. Ele pode estar do lado de cá, ele pode estar do lado de cá, ele pode estar embaixo, pode estar em cima, pode estar em qualquer lugar. Mas no caso, uma regra de 3 é composto por 4 elementos, tá? Para a gente ter uma regra de 3. E um dos elementos a gente não conhece. Lembrando que eu só posso fazer isso
Porque esses triângulos, eles são semelhantes. O que quer dizer um triângulo ser semelhante? Significa o seguinte, eu tenho um triângulo aqui e tenho um triângulo que é maior. Só que é o seguinte, se esse aqui vale 2 e aqui vale 5, ok? Digamos que nesse triângulo, a parte de baixo vale 6. O que isso significa? Que essa parte de baixo aqui é 3 vezes essa parte de baixo. E aí eu consigo perceber que qual é a relação. Se essa parte de baixo é 3 vezes essa parte de baixo, quer dizer que essa altura obrigatoriamente tem que ser 3 vezes essa altura. Então logo aqui é 15. Isso que é a semelhança de triângulo. Ele meio que impõe uma regra. Se eu aumentar esse aqui tem que aumentar de forma proporcional. Tá? Agora, no caso, o que eu vou fazer aqui vai ser achar o valor x que faça com que esses triângulos sejam semelhantes, porque fisicamente, já que os raios aqui são paralelos, eles são semelhantes. Então, como é que eu faço para achar esse valor? Simples. Esse procedimento, montou aqui a regrinha de 3, nós pegamos e multiplicamos cruzado. Como assim? Vai ser 0,75 vezes x, 0,75 vezes x é igual, aí eu pego aqui, ó, 2,5 vezes 20. 2,5 vezes 20, ok? Tem um número esquisito aqui. 2,5 vezes 20. Resolvendo essa parte aqui, ó, 2,5 vezes 20 é 50. É igual, aí vai ficar 0,75 vezes x. 0,75 vezes x. Eu pego 0,75, jogo para o outro lado, x vai ser igual a 50 dividido por 0,75, ok? Essa seria a nossa resposta. Se a gente quiser simplificar mais, 50 dividido por 0,75 vai dar 66,666 e vai embora, ok? Vou colocar assim, ó, 6 com tracinho em cima, para dizer que é uma dízima, né? 66666, tá? Essa aqui essa daqui é a altura do nosso prédio. Com a unidade, como nós consideramos que tudo era metro, essa resposta ela já vai estar em metro. Então, o nosso prédio tem aproximadamente 66 metros. Lembrando que a regra de 3, ela vale quando nós temos triângulos semelhantes, ok? E eu só posso afirmar que meus triângulos são semelhantes por conta dessa ideia de que todas as minhas linhas aqui que formam o meu triângulo são uma paralela à outra. Uma outra maneira de ver triângulo semelhante é isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um grande triângulo, ok? Aí eu vou e faço um corte aqui assim, ó. Certo? E aí aqui eu tenho um outro triângulo também, ó. Esse triângulo interno, ele é semelhante a esse externo, ok? Quando eu aumento aqui a sua base, a sua altura também aumenta de maneira proporcional a formar esse triângulo externo. Então aqui nós temos dois triângulos, só que eles estão um dentro do outro, e eles são também semelhantes. Então vale aquela ideia. Isso aqui, ó, é um comprimento, isso aqui é o comprimento do outro triângulo. Isso aqui, ó, é uma altura, isso aqui é a altura do outro triângulo. E eu posso comparar, como se eu tivesse aqui, ó, A e B. Note que A e B é referente ao triângulo grande. Eu tenho aqui, ó, C, a altura do triângulo pequeno, e D, que é aqui a largura aqui, né, a base do triângulo pequeno. Se eu fosse montar uma regra de 3, seria assim, ó, o A é a altura. Ele se relaciona com o C, que também é a altura. Aí eu volto para o triângulo grande. Eu comecei com o triângulo grande, do lado de cá, triângulo pequeno. Agora vou voltar para cá, triângulo grande. O B, ele se relaciona com o D. Aí daqui, montou isso aqui, a gente multiplica cruzado e começa a resolver como a gente resolveu aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!